Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos ter uma introdução aí sobre classes abstratas. Então, para o nosso exemplo aqui, eu vou abrir o nosso arquivo index, vou aqui comentar o nosso rotas. Bom, para a gente criar uma classe, obviamente a gente utiliza aí a palavrinha reservada class e definimos um nome, por exemplo, animal. Então tenho aí a minha classe definida. E essa classe eu posso instanciar ela, obviamente. Ou seja, deixa eu dar um debug aqui, var dump, e vou dar um new animal já diretamente no debug. Então, salvei aqui. Perceba que eu tenho ali nosso objeto, que é uma classe. Então, quando a gente cria aí uma classe, ou seja, um objeto, quando a gente cria um objeto, esse objeto ele pode ser instanciado através do new aqui. Também vimos lá que a gente pode criar classes estáticas e métodos estáticos também, que aí a gente não precisa do operador new aqui para acessar os métodos e tal. No entanto, existe aí as classes também abstratas, ou seja, classes que servem de base para outras classes. E essas classes abstratas elas não podem ser instanciadas. E para mim definir aí uma classe abstrata, basta eu utilizar a palavrinha reservada abstract. Então aqui abstract. A partir do momento que eu faço isso aqui e salvo, perceba que ali, ó, eu tenho uma classe abstrata, a classe animal, e ela não pode ser instanciada. Ou seja, ela agora, a partir desse momento, ela só serve de base. Ou seja, classes que sejam totalmente genéricas, elas podem ser abstratas. Por quê? Um animal ela é muito genérico, né? Existem diversos tipos de animal. A classe animal ela poderia ser, obviamente, genérica. E onde eu utilizaria ela? Nas classes filhas. Então, eu teria que instanciar as classes filhas. Então, eu poderia criar uma classe, por exemplo, gato. Essa classe, sim, eu estenderia animal. E aí, ao invés de instanciar animal, eu instancio o gato. Salvo. Então, perceba, agora eu tenho somente o objeto gato. E, obviamente, tudo que eu fizer aqui na classe animal, por exemplo, deixa eu criar um construtor aqui, ó, e dar um eco aqui na classe. Então, aqui, ó, dá um eco que vai retornar o nome da classe. Obviamente que se eu salvar agora, salvei, ele vai me retornar aqui que o construtor do pai. Se eu quiser utilizar o construtor do filho, obviamente que eu venho aqui e defino um novo construtor. E ao invés de utilizar aqui o parent, que esse aqui vai me trazer o construtor do pai, eu venho aqui e crio um construtor próprio aí do filho, como eu quiser. Gato. Salve, tem ali, ó, gato. Além de você poder criar aí a classe abstrata, você também pode criar métodos abstratos. No entanto, quando você criar um método abstrato, as classes filhas elas são obrigadas a ter esse método implementado. Então, toda vez que você tiver aí alguma classe onde é obrigatório que as filhas tenham esses métodos, então você já define na classe abstrata pai. Então, por exemplo, posso vir aqui, ó, definir, por exemplo, public function nome. Aqui, um método comum, public function nome. Nada vai mudar. Mas eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar abstract. Só que quando eu definir isso, perceba que eu tenho um erro aqui já me falando que ó, métodos abstratos eles não podem ter um corpo. Ou seja, não pode ter um corpo aqui. Ponto e vírgula. Ou seja, os métodos abstratos eles são simplesmente genéricos. Você cria eles e você tem que estender eles nas classes filhas. Então, se eu salvar agora, olha lá, eu tenho um erro. Então, a classe gato aqui, ela contém um método, né, abstrato que não foi implementado. Então, eu tenho que vir aqui e implementar esse método. Então, nome, salvo. E esse método ele tem que ser exatamente como está na classe abstrata pai. Então, se tem um parâmetro aqui, por exemplo, nome, aí sim eu posso ter um parâmetro aqui. Se não, não. Então, salvo. Olha lá. Então, essa é uma pequena introdução aí das classes abstratas. Elas são muito úteis, inclusive para a gente agora. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui, voltar para o nosso projeto. Salvei. Então, onde a gente pode aplicar aí uma classe abstrata? Bom, no nosso modelo. Então, no nosso modelo aqui, deixa eu subir lá em cima. Então, nós não precisamos aqui que o nosso modelo seja instanciado. Quem precisa ser instanciado são as nossas classes filhas que estão herdando aí nosso modelo. Então, é nelas que a gente vai definir, por exemplo, o nome da nossa tabela do banco de dados. Então, essa é um exemplo clássico de uma classe que
pode ser abstrata porque ela é uma classe genérica. Ela, a gente tem métodos que podem ser utilizados em diversas classes, ou seja, métodos comuns. Cadastrar, atualizar, deletar, etc. Então, pode ser muito bem aplicado aqui. Então, aqui, simplesmente coloca aqui abstract. A partir desse momento, a nossa classe modelo ela não pode ser instanciada. Apesar de que a gente já não fizemos a instanciação dela em nenhum momento, a gente garante aqui que essa classe não vai ser instanciada. Não muda nada, obviamente, para quem está vendo aí a estrutura, utilizando. No entanto, internamente muda. Você garante aí que nada vai ser alterado aqui. Tudo que você fizer aqui, ou algum método que você queira ser obrigatório, você define tudo nela. E as filhas têm que herdar, têm que respeitar essa estrutura. Bom, eu estou vendo aqui que eu coloquei aqui, ó, 10 posts, 10 ativos, 10 inativos. A contagem está funcionando aqui, mas a gente não fez a busca ali correta, né? Mas antes de corrigir isso aqui, deixa eu fazer uma sugestão rápida aqui para vocês. Caso queira, deixa eu descer aqui lá no nosso deletar. Então nós criamos o nosso método apagar aqui. E temos aqui os nossos termos. A gente pode implementar um método mais simplificado para realmente fazer um delete direto sem ter que passar, por exemplo, os termos aqui, ó. Então aqui deixa eu criar esse método. Obviamente mais um método opcional, não precisaria nem passar, mas eu vou passar do mesmo jeito, tá? Então aqui vou criar um método público, vou dar o nome de deletar. Não vai receber aqui nenhum parâmetro. Aqui eu vou simplesmente verificar, então aqui, se está vazio o meu diz id. Esse id, lembrando mais uma vez que quando a gente cria um objeto, uma classe, ou seja, quando a gente faz uma busca, por exemplo, no nosso admin post aqui, ó, a gente faz uma busca aqui no nosso editar, por exemplo, quando a gente faz uma busca aqui, se a gente traz um objeto, se a gente traz uma classe. E obviamente que nessa classe, provavelmente vai existir um id, né? Tem que existir se você tiver, obviamente, a coluna id lá, então vai ter um id. Então aqui eu simplesmente estou verificando, apesar, como eu falei, a gente não precisa atribuir os atributos ali diretamente na própria classe. A gente pode verificar por aqui, ou seja, definir se existe. É por isso que a gente usa o diz-id aqui também. Então aqui, se o meu id aqui estiver vazio, quer dizer que eu não posso deletar, então aqui eu vou retornar return false. Do contrário, eu vou criar aqui uma variável deletar, que vai ser igual o meu diz apagar, obviamente que a gente criou ali em cima. Então apagar, ele pede ali simplesmente o termos. Então aqui, id igual, então entre chaves, o nosso xid que a gente está verificando ali. Então, ou seja, toda vez que a gente estiver buscando o post, provavelmente, né, se você estiver, obviamente, seguindo a arquitetura de ter o id ali, vai ter o id. Então, simplesmente venho aqui, return, deletar. Dessa forma, eu posso salvar aqui. No nosso admin post, por exemplo, onde você quiser usar o método, aqui no nosso deletar, ao invés de vir aqui, por exemplo, e passar o apagar com o id, o parâmetro, esse parâmetro já não é mais necessário. Porque eu aqui vou apagar pelo id, ou seja, eu vou buscar aqui aqui no caso é um post, né? Eu vou buscar aqui um post, poderia ser uma categoria, enfim. Então, estou passando o id vai existir nesse objeto. Então, eu posso vir aqui e simplesmente utilizar o método nosso deletar. Assim, ele fica mais simplificado. E aí, quando você quiser deletar utilizando algum termo, então você chama lá o apagar ou qualquer nome que você tenha dado, e aí você passa os termos de acordo com o que você quer. Então, vou salvar aqui. E agora, se eu clicar aqui, ó, por exemplo, nesse D14, deletar, deletou do mesmo jeito, só que utilizando aí o nosso método mais direto ao ponto. Bom, referente à nossa contagem ali de post, se eu subir aqui, simplesmente aqui, ó, a gente mudou obviamente nossa arquitetura, não temos mais os termos lá no nosso total. Então aqui basta, obviamente, a gente fazer primeiro a busca, a gente tem que fazer a busca, obviamente, e depois sim exibir o total. Espero que, até que vocês já tenham feito isso, né? Então aqui, primeiro, busca, deixa eu aumentar aqui, e depois sim, total. Então aqui, eu jogo aqui dentro da busca, né? Colocar aqui, e aqui é 0. Então fiz a busca de acordo com os termos que eu quero e simplesmente jogo o total aqui e ele vai me dar o total de registros aí, obviamente. Venho aqui, salvo e está resolvido ali. Então espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.